Salve, irmãos, da paz do Senhor. Me perdoe, irmãos, eu estou apanhando um pouco dessa ferramenta da live. Eu estava utilizando na lição passada uma outra ferramenta, o Zoom, e agora que eu entendi como utiliza isso, me perdoe até pelo esse atraso, mas a ideia de hoje é passar a lição com os irmãos da primeira carta aos Efésios. Antes de iniciar, quero fazer uma oração com os irmãos. Orem comigo, onde vocês estiverem, porque nós não estamos na igreja fazendo essa aula devido à quarentena, devido a um problema que o mundo está passando, mas estamos aqui através das ferramentas disponíveis. Me perdoe caso tenha acontecido aí um pequeno atraso, mas daqui para frente eu vou tentar seguir em cima desses slides e talvez trocando com os slides da Bíblia. Ora comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Nos ajuda, Senhor, a transmitir a sua palavra através desse canal. Tudo é muito novo, a igreja se adapta a esses recursos que eu tenho disponibilizado para a gente. Senhor, utiliza, Senhor, a nossa vida, Senhor, como um canal para transferir a sua palavra para aquelas pessoas que estão do outro lado, milhares de pessoas que eu não tenho noção e nunca, talvez, eu conseguiria chegar, mas o Senhor disponibilizou essa ferramenta, Senhor, para que a sua palavra possa, Senhor, transcender e atravessar essas quarentenas e continuar. Pai, te agradecemos por estar conosco. Utiliza, Senhor, que cada essa palavra chegue, Senhor, no coração de cada um e possa fazer mudança, porque a palavra ela é transformadora, a palavra é provocativa, mas a ideia, Senhor, é para que eles possam se voltar a Ti. Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, diminua, Senhor, para que essa obra siga em frente. Te agradeço por tudo, Pai, ser conosco. Nos ajude nessa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo a live pela Facebook. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode utilizar o chat, tá? Desde que seja pertinente à lição, estarei respondendo. Qualquer outra pergunta, eu posso responder até depois, ou meu irmão, que é o moderador, também estará ajudando nas perguntas. Agradeço a todos que estão assistindo online. Vai ser um pouco diferente, então não vai ter tanta aquela interação de me perguntar na hora que eu estiver fazendo com uma ferramenta, outras ferramentas possibilitam, mas a ideia é passar para os irmãos tudo que nós aprendemos com a lição da carta de Paulo aos Efésios. Então, iniciando a aula, a primeira carta, a revista desse trimestre da CPAD é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. No segundo trimestre, nós fizemos o encerramento da última lição, Um Novo Homem, e agora inicia através da Carta dos Efésios. A Carta dos Efésios é uma carta bem particular, e diferente de muitas cartas que Paulo escreve, ela trata realmente de todo o círculo da vida cristã. Então, nessa lição, nós temos 13 lições. Nós temos a lição Carta dos Efésios, Saudações de Paulo, os destinatários. 2, a sublimidade das bênçãos espirituais de Quírios, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, as condições dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre os fundamentos do apóstolo e dos profetas, o ministério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade de fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família. E a última, batalha espiritual, pegando lá no capítulo 6, as armas do cristão. Bom, o objetivo da lição de hoje é mostrar o propósito divino da Epístola de Efésios. Então, a ideia é que, quando eu terminar a aula, vocês entendam a autoria da epístola, para quem que foi dirigida a carta dos Efésios e por que ela foi escrita e a mensagem contida. Então, hoje é uma aula mais introdutória. Eu não vou me aprofundar diretamente na carta, porque isso vai ser tratado nas demais lições. Então, hoje a gente vai pegar o cenário de como a carta foi escrita, para quem foi escrita e por que foi escrita. Então, um cenário mais amplo. Bom, para iniciarmos, nós vamos fazer a leitura em classe, que está em Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 19, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo
Tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E ele disse-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Aqui é o João Batista. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Estes eram todo uns 12 varões. Então, o texto áureo de hoje está em Efésios 1:2, fala: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática da lição de hoje. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O ponto central dessa lição é que Jesus Cristo é a cabeça e a Igreja, o corpo da Igreja. Então, Jesus Cristo é o corpo da Igreja e a Igreja o seu corpo em si, seus membros, as suas funcionalidades, todas as características do corpo, é nós, a igreja. Cada um de nós temos uma função no corpo. E a Bíblia é bem clara nisso, que mesmo um vaso sem honra, mesmo um órgão ou um pedaço do corpo pequenininho, talvez que não seja tão com tanta honra, ele tem uma função no corpo e ele tem o mesmo grau de importância. A brincadeira que eu sempre faço na escola da escola bíblica dominical, você quer saber a importância de uma coisa pequena, bate o dedinho do pé na quina de uma cama. Ele é bem pequeno, mas bate ele. Todo o corpo sente. Então, quando o corpo está unido, mesmo um membro pequeno, com uma função pequena, e quando ele sofre dor, todo o corpo sente. Então, o sentido do corpo é nesse sentido, é a união de todos os órgãos, a união de todas as características, para que quando um precisar, o outro socorre. Os tópicos dessa lição são 3 tópicos: autoria e data, os destinatários e o propósito e mensagem. Bom, nessa lição, então, estudaremos o aspecto das principais abordagens doutrinárias da Epístola de Efésios e adoração a Deus, aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, desejo a todos que, quando vocês estudarem com carinho, mesmo depois que a aula vai estar gravada no Facebook, reveja, veja, peço perdão até pelos erros, caso eu cometa, porque é o erro humano, mas estude diretamente na palavra e veja que existe um aperfeiçoamento da nossa vida cristã, existe um meio da gente chegar a um varão perfeito, ou mais próximo disso, olhando em Cristo, porque a mensagem é cristocêntrica. Então, ele nos deu uma condição, mostrou o que é perfeito, sendo homem, veio ao mundo, não pecou, e nós, como cristãos, como estudamos nas últimas lições, devemos buscar a santidade, a chegar o mais próximo possível de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo, porque nós somos os embaixadores de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para um cristão, ela está vendo Cristo. Cristão, a própria palavra cristão significa pequeno Cristo. Eu não gosto muito da palavra crente, porque crente é genérico. Então, qualquer um é crente. É só você crer em alguma coisa. Agora, cristão é específico. Cristão é pequeno Cristo. Ele é um pequeno Cristo aonde ele está. Bom, a autoria desse livro é de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou mudar as telas aqui e vou usar a Bíblia. Em Efésios, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele fala aqui que ele escreveu. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome é hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9. Atos, eu uso aqui a Bíblia Online, Atos, capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando aos olhos dele.
Então, Paulo, antes da conversão, se chamava Saulo, mas depois utilizou-se como Paulo. Por quê? Nós vamos explicar. Saulo é o nome hebraico dele, significa solicitado. E provavelmente os historiadores falam que era uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, porque Paulo era da mesma tribo de Saul, tribo de Benjamim. E Paulo significa pequeno, é um nome romano. Então, como ele falava muito com os gentios, mudou até o próprio nome dele para se caracterizar um pouco mais próximo de gentio. Aqui em Atos 13, 21, nós vemos aqui a descendência de Paulo. Então, Atos 13, 21, ele fala o seguinte: E depois pediram ao rei, e lhe deu por 40 anos a seu filho Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Atente aqui, Saul é da tribo de Benjamim. E Paulo, em Filipenses 3, 5, 3, versículo 5, ele fala assim, que eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Aqui, ó. Hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo, ele é descendente da mesma tribo do rei Saul. Então, a homenagem de Saulo, o nome Saulo, significa solicitado. Os historiadores entendem que talvez seja uma homenagem dos pais deles ao rei Saul. E Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Atos 22, livro de Atos, versículo 22, do 25 ao 28. E quando estava atado com correias, disse Paulo ao centurião que estava ali: É-vos lícito aceitar um romano sem ser condenado? E, ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe: És tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. O tribuno comprou a cidadania. Paulo não, Paulo nasceu. Então ele era romano. Ele utilizava um nome romano como Paulo. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo e nunca Saulo. Você pode ler todas as cartas lá, Coríntios, Romanos, Filipenses, Gálatas, Timóteo, ele não se identifica como Saulo, ele se identifica como Paulo. Por considerar um nome mais apropriado, ele evangelizava diretamente os gentis. Então ele usava um nome mais próximo dos gentis. Aqui, Romanos 11, versículo 13. 11, 13. Comunicai com os santos na sua... Opa, 11, 13. 11, opa, errei. 11, 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então, ele falava com os gentios de um modo que os gentios entendessem. Então, ele não utilizava essa parte hebraica dele de Saulo. Ele utilizava o nome de Paulo. Ele assinou todas as cartas dele como Paulo. Paulo reivindica sua autoria com ressalva pela vontade de Deus e não escolhido pelos homens. Na carta dos Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele coloca Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aqui ele reafirma o seu apostolado. E também em Efésios, em Gálatas 1:1, Paulo também reafirma novamente: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, em algumas cartas, ele reafirma o seu apostolado, que foi uma autoridade dada por Deus, não por homens. Deus, Jesus Cristo, deu essa autoridade a ele como apóstolo. Então, ele mostra que ele não foi escolhido por homens, reforçando a sua autoridade como um pastor e apóstolo. Paulo, ele se identifica na sua carta como prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 1 de Efésios. Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. No capítulo 4, versículo 1
Ele fala que ele está preso, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação. No 6:20, ele fala que é embaixador de cadeias, aqui, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, Paulo, ele sempre coloca, se identifica o que está acontecendo com ele, reafirma o seu apostolado e registra que ele é autor da carta, mostrando uma segurança para as igrejas que recebiam essas cartas e realmente confirmando, não, é de Paulo essa carta. Por essa razão que a carta de Efésios, ela também é considerada uma das epístolas da prisão, porque Paulo fez e redigiu a carta de Efésios dentro da prisão, até junto com outras, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São todas cartas que foram redigidas dentro da prisão. A data é feita na terceira viagem de Paulo. Essa carta, acredita-se os historiadores, que ela foi feita entre 60 e 62 depois de Cristo, quando ele estava preso na sua prisão domiciliar. Isso está registrado em Atos 28, 30. Atos, para quem não sabe, foi escrito por médico Lucas. E ele relatou muita coisa dos apóstolos. Então, Atos, capítulo 28, versículo 30, e aqui fala: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Então, ele alugou uma casa, estava em prisão domiciliar e recebia todos quanto vinham vê-lo. E dentro dessa prisão domiciliar, ele escreveu todas aquelas cartas. Então, e Tíquico, como seu portador. Então, quando ele terminava de escrever a carta, Tíquico, ele relevava a carta para as pessoas. Então, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, 6, 21. Aqui. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então ele escrevia a carta na sua residência, que ele não podia sair, e tinha um mensageiro dele, que era o Tíquico, que ajudava ele a levar todas as coisas que estavam acontecendo com ele. O fato de ele estar preso, se ele estava bem. Então, assim, Paulo foi preso por causa do evangelho e mesmo assim ele estava produzindo todas as cartas que hoje utilizamos, sendo usado pelo Espírito Santo mesmo numa prisão domiciliar. É até curioso, porque nós também estamos meio que numa prisão domiciliar na nossa quarentena devido a um vírus, mas nós estamos produtivos igual o Paulo. O ministério de Paulo não parou. Pelo contrário, o ministério de Paulo foi muito mais efetivo em sua prisão, que era uma prisão, não era nem uma quarentena. Ele estava muito mais efetivo na sua casa, escrevendo cartas e se preocupando com a igreja, se preocupando em resolver problemas, relembrando de todos os irmãos. E ora, não era uma igreja, eram várias igrejas, as igrejas da Ásia. E todas elas tinham problemas. Igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Gálatas, Timóteo, que era o seu pastor mais novo, que estava lá pastoreando uma igreja. Então, Paulo também estava na casa dele. Então, usamos isso como uma lição de hoje, que é o seguinte, não é porque você está em casa, seu culto parou. O que nós estamos impedindo é apenas o local de culto, onde nós vamos lá e se abraçamos, mas o templo do Espírito Santo ainda está ativo. Nós estamos na nossa casa, nós temos que fazer nosso culto doméstico, nós temos que continuar a ler a Bíblia. Se você não lê, leia, porque se você não tem base, você está em cima de uma areia movediça e você é tomado pelo medo. Mas quando você lê a Bíblia, você lê o Salmo 91. Olha o que o Salmo 91 nos fala em tempo de crise. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa, o mundo pode cair, eu não estou nem aí. Porque Deus é meu refúgio e minha fortaleza. E Ele me livra do laço. Então, irmãos, quem tem a palavra tem chão, tem colunas, e continua o ministério. Não é porque a igreja fechou. E se nós formos impedidos de pregar o evangelho, a igreja vai parar? E se ninguém mais poder contribuir, não poder dar oferta, não poder dar dízimo, todos os templos foram fechados, demolidos, a igreja para? Não. Os cristãos iniciais, as primeiras igrejas, eles eram perseguidos pelo Império Romano. Os cristãos eram colocados no poste, jogado fogo, e eles eram o poste que iluminava, o corpo deles era o poste que iluminava as ruas. Você pode ver bem isso detalhado em filmes recentes, tem um muito bom, por exemplo,
Paulo, apóstolo amado, que ele fala, ele mostra exatamente isso, a igreja de Roma sendo perseguida. Então, o Paulo nos dá esse exemplo que quem tem o Espírito Santo, o ministério não para. Continua pregando, continua falando de Cristo, continua evangelizando. Não é porque você está dentro de casa que você está impedido. Se sem internet, os irmãos que estavam antigamente fizeram um estrago no mundo antigo, fazendo o crescimento da igreja da maior forma, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Imagina nós que temos ferramenta, nós temos meios, nós somos muito mais financeiramente, não ricos, mas nós temos mais condições que o povo antigo, nós temos meios de comunicação, eu posso estar falando agora com o outro lado do mundo e não sei. Até se quem quiser estiver participando, coloca de onde é. Eu posso falar com essa ferramenta, por exemplo, eu posso pegar o evangelho em qualquer lugar que fale a língua portuguesa. Então, Paulo, dentro da sua prisão domiciliar, ele continuou produtivo. Ele continuou escrevendo as suas cartas. É uma lição para nós. Então, a carta de Efésios, ela foi feita por volta do ano de 61 a 62 e Tíquico levava para a igreja. A síntese desse tópico é que Paulo é o autor da carta dos Efésios e a sua data de criação dessa carta entre 61 e 62, em prisão em Roma. Esse é o detalhe. Ele estava preso e produtivo, um servo valioso. E nós hoje, há quase 2000 anos, lendo a carta dele. Um esboço da carta de Efésios, podemos dividir a carta, não vou entrar nos detalhes nessa aula, serão nas próximas, mas a carta pode ser dividida em duas. Essa carta tem 6 capítulos, você está em quarentena, se você ler um por dia, você termina ele em 6 dias. Ou dá para ler tudo em um dia, depende da boa vontade. Mas assim, é uma carta pequena e recomendo que os irmãos leiam para acompanhar as próximas aulas. Então, a carta é dividida em duas partes. A primeira parte é a gloriosa declaração de teologia a respeito da redenção. Paulo explica sobre a redenção do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, metade da carta é só explicações sobre a graça, sobre a redenção, sobre a salvação. Saudação em Cristo, a preeminência de Jesus Cristo na redenção, a oração de Paulo, o resultado da redenção, esclarecimentos espirituais. A segunda parte, da capítulo 4 ao capítulo 6, são introduções práticas. Paulo coloca um guia prático para os cristãos. Você quer ser um bom cristão? Segue esse guia. E lá no final, depois que você entender tudo, quando você tiver uma maturidade cristã, interessante dessa carta, no capítulo 6, que Paulo fala o seguinte: agora que você já entendeu, vamos falar sobre uma coisa séria. Existe uma guerra. Ele só vai falar dessa guerra no capítulo 6 e que você precisa de uma armadura. As pessoas sempre veem o livro do modo ao contrário. Quer vestir a armadura, mas não entende que existe todo um preparo antes. É igual um soldado se preparando. Não é um qualquer soldado que você pega e já põe na frente de batalha. Existe um treinamento para ele, existe um aperfeiçoamento. Ele tem que entender por que ele está lá, tem que entender o uniforme, tem que entender o que ele vai fazer, tem que entender a saber usar uma arma, saber o equipamento de guerra. E depois que ele entendeu tudo isso, agora você vai para a guerra. Então, essa carta de Efésios é exatamente isso. Ele mostra a prática da igreja dos cristãos para lutar nessa guerra. Implementado pelo propósito de Deus, a vida reproduzindo a vida de Cristo na gente. A carta nos ensina isso. Aplicando a autoridade de Cristo no lar. Temos uma parte de lar sobre maridos e mulheres. Será uma aula muito interessante, onde o mundo tenta nos atrapalhar com o machismo e tenta nos atrapalhar com o feminismo. Esses dois não pertencem à igreja. A igreja tem cristocêntrica. Nós temos papéis diferentes, cada um em sua posição, mas nenhum inferior ao outro. Pelo contrário, somos companheiros, homens e mulheres, e cada um tem as suas funções dentro do casamento, dentro da igreja, dentro do lar. E Cristo deixa isso bem claro. Uma vida cristã é diferente da do mundo. Então, tudo isso que tentam colocar na nossa mente de o machismo, o feminismo, sabe? Esses dois extremos, a Bíblia não fala isso. Então, nós vamos estudar sobre isso. E a capacidade de estar equipado. Olha só, lá no capítulo 6, você só vai ser equipado depois que você entender tudo. E a conclusão. Mas isso será decorrido nas 13 lições, por isso acompanha com a gente sempre os vídeos, ou quando voltar à quarentena, lá na Escola Bíblica Dominical, lá na igreja. Bom, a cidade de Éfeso, ela fica na antiga região de Lídia.
entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Olha que interessante. Você tem a região de Troia aqui, né? A famosa Troia, cavalo de Troia, que os gregos derrubaram. Então, Éfeso estava bem no auge, uma das cidades portuárias, pode ver que aqui tem um mar, né? Então era uma cidade comercial, um centro político, um centro comercial, um centro religioso, que hoje nós conhecemos essa região como Turquia. Nós temos os medos aqui, aqui em cima nós temos os persas, e a Cilícia, a Trácia, e hoje é a Turquia. Então aqui você tem a Bulgária, você tem Istambul e você tem Efésios. Efésios era uma cidade grande, ela era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, muito grande para a região, para a época. 500 mil habitantes era uma megalópolis, era uma cidade. Tudo bem que São Paulo tem 18 milhões de pessoas, mas isso hoje, naquela época, 500 mil pessoas era uma cidade enorme. A sua rua principal era pavimentada com mármores, então ela tinha coluna trabalhada dos dois lados. Essa aqui é a foto de hoje, como está Éfeso hoje lá na Turquia. Ela é uma cidade turística, você pode ir lá visitar quando acaba a quarentena, né? E pode ver que tem umas pessoas aqui em cima, ó, na foto no canto direito, visitando as ruínas dessa cidade e principalmente a rua principal onde tinha colunas feitas de mármore. Aqui tem outras fotos da cidade de Éfeso hoje. Nós temos a rua, com as colunas dos dois lados, nós temos o teatro, nós temos aqui embaixo um teatro para 25 mil pessoas. Tinha também um lugar que não tem foto hoje, que era uma pista de corridas, onde corriam os animais, lutava, tipo um coliseu, igual que tem de Roma, e era também uma atração turística da cidade. A cidade de Éfeso, hoje, ela é situada numa baía interior, hoje em dia é coberta de lodo, essa baía. E ela ligava um canal entre o rio Cister e o mar Egeu, uma distância de quase 5 quilômetros. Ela tinha diversos monumentos cívicos, entre eles o Templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo. Você tinha os Jardins da Babilônia, você tinha a Pirâmide do Egito e você tinha o Templo de Diana. A moeda da cidade tinha um slogan chamado Neocoros. Isso significa guardiã. Então, a própria moeda da cidade tinha o símbolo da Diana, a guardiã do templo. Então, Paulo pregou numa cidade que era populosa, numa cidade que toda a sua economia era baseada num grande templo cheio de idolatria, e toda a parte comercial era de artesãos que faziam imagens, faziam esculturas, faziam utensílios voltado àquela cidade de idolatria. É igual uma cidade que a gente conhece aqui em São Paulo. Só que lá era todo mundo antigo ia lá ver a rainha dos céus, a famosa Diana, a Diana dos Templo de Artemis ou Diana, né? E essas pessoas vinham de toda a província. Aqui em Atos 19, versículo 26, Atos 19, versículo 26, fala o seguinte: E bem vendes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Então, Paulo, ele vai no meio aqui ó, no versículo 24, ele vai no meio da cidade, e ele fala o seguinte, na principal ponto turístico da deusa Diana, onde todo o comércio estava voltado para aquilo, ele fala assim, esses deuses são falsos. E aqui Paulo, no versículo 20, fala assim, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia prata e lixo, dava não pouco lucros aos artifícios. Ele conseguiu, não Paulo, mas ele evangelizou uma pessoa que era um ourívides e dava muito lucro para os artifícios. Ele fazia ouro para as pessoas fazerem. E isso incomodou a economia do lugar, ao ponto que eles foram perseguidos. Então, Paulo, aqui,
No 27, os Orívides reclamando. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade de toda a Ásia. Então eles não estavam preocupados com a idolatria, eles estavam preocupados que Paulo estava acabando com a renda deles. É a mesma coisa hoje, várias pessoas trocando bênção por dinheiro, e você pregar o verdadeiro evangelho genuíno e falar assim, isso aí é idolatria, isso não pertence a Deus, isso não faz parte do evangelho. Então, tudo isso, o evangelho ele bate diretamente na raiz. E essa raiz, ela incomoda o mundo, ela incomoda o pecado, porque Paulo pregava o evangelho genuíno, a palavra verdadeira, ela incomoda. Ela vai direto lá no que nem a palavra fala, na divisão da alma, entre o corpo e a alma. E essa palavra genuína, ela muda o status. Então, toda uma cidade que estava voltada para um uso de recursos para poder fazer idolatria, Paulo bate diretamente na raiz, fala assim, isso é pecado, isso não pertence a Deus, e não, esse Deus são tudo mãos, feito com mãos de homens. O verdadeiro Deus é Cristo Jesus que veio e morreu por nós na cruz. Paulo estava nesse evento aqui, os historiadores falam que ele, até a Bíblia também menciona que ele estava no teatro, ele ia sempre no teatro discutir, e ele teve, esse teatro cabe 25 mil pessoas, e ele teve que, no Novo Testamento fala isso, que ele teve que se desvencilhar-se de uma grande multidão no teatro. É esse o teatro. Então, Paulo pregou num dia e as pessoas foram em cima dele. Imagina uma multidão descendo em tudo ensinamento furioso, querendo saber, e ele teve que sair, porque o pessoal foi em cima dele, uma grande multidão. Esse é o teatro, 25 mil pessoas sentadas em Éfeso. Então, a cidade tinha o templo de Diana, deusa da fertilidade. O demônio é o mesmo, né? Ele só muda de nome. Então, uma período ele foi Azera, depois foi Diana, aí vira Rainha dos Céus, Mãe de Jesus, e começa, tipo, não muda. Sempre quer ter uma autoridade como se fosse algum ponto de Deus. Mas o nome muda, mas é a mesma coisa. Nesse caso, em Éfeso, Diana, deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade era voltada a isso. Então, aqui, Atos do 27 a 29 fala isso, pelo qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, quando Paulo pregava, ele atingiu diretamente a idolatria do lugar e a economia, até mais do que a própria idolatria. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores por 3 anos. Do 3 anos. Tá em Atos 20 e 31. Atos, Atos 20, 31. Paulo fala o seguinte: portanto, vigiai, lembrando vós de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo, por seu amor ao evangelho, sua dedicação, durante 3 anos, ele não cessou de evangelizar. Então, sempre que ele podia, ele evangelizava, sempre que podia. E recomendando a palavra de graça, que era para edificar e dar esperança a todos os santificados. Você observa na carta de Efésios a palavra edificar. Edificar é construir. E por que ele está usando isso? Porque ele está fazendo exatamente referência a esse templo. Então ele fala assim, os verdadeiros, Cristo como coluna, Cristo como a pedra, onde depois eu vou passar mais para frente, vai mostrar isso, e você é edificado em Cristo. O que ele está fazendo? Você não é edificado em cima de um templo, você não é edificado em cima de uma idolatria, você é edificado em cima de Cristo Jesus. Então, Paulo, quando chegou a Éfeso, ele encontrou 12 discípulos que já estavam lá tentando evangelizar, mas só tinham sido batizados em águas. E ele mostrou o Espírito Santo. Atos 19, 5, 7. Atos, capítulo 19. Paulo pergunta aqui no 3.
Em que sois batizado, então? Eles disseram, no batismo de João, João Batista. Então, eles só tinham sido batizados nas águas. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome de Jesus. E impondo-lhes a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram de todos 12 homens. Logo quando Paulo chega, ele já encontra alguns cristãos lá tentando fazer a obra, mas faltava um plus. Faltava, além do batismo que eles tinham, o batismo com o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. Hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Estudamos isso nas outras aulas. E os dons do Espírito, que pode ser 9 dons do Espírito, pode se manifestar em nós. Um deles é o dom de línguas, outro de profecias, outros de cura, outros de maravilhas, outros de ensino, e assim vai. Existe um dom multivariado, que é até falado isso em Coríntios. Não é o foco da lição de hoje, mas Paulo mostrou àqueles 12 que existe um revestimento para poder pregar o evangelho. Não é só o batismo nas águas que nós vimos na última lição, que é um ato público de profissão de fé. Existe também o recebimento do Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo e ele vem habitar em nós, como diz em Tito, sempre uso esse versículo, capítulo 3, versículo 5. Ele fala que não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem e regeneração do Espírito Santo. Então, quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo entra dentro de nós, nos lava de dentro por fora, que abundantemente Cristo derramou em nós. Então, nós temos o Espírito Santo. E dentro disso, através do Espírito Santo, os dons do Espírito são manifestos, e possamos evangelizar, possamos pregar, possamos cantar, ensinar, fazer profecias, fazer cura, milagres e diversos dons que estão mencionados em Corinto. Então, Paulo pegou aqueles que só tinham uma parte e falou assim, não, falta ali o Espírito Santo. Colocou a mão e orou por eles, e 12 pessoas receberam os batismos no Espírito Santo. Paulo, ele evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. Depois que ele batizou as pessoas lá em Atos, ele também foi para uma sinagoga, Atos 19, versículo 8. Então, aqui, depois que ele batizou os 12, ele entrou numa sinagoga logo na sequência e falou ousadamente no espaço de 3 meses. 3 meses ele bateu, discutiu e persuadiu as pessoas ao reino de Deus. Então, ele foi com empenho na cidade de Éfeso. E depois que alguns se endureceram o coração, ele se retirou e ficou na escola de Tirano. Aqui. Uma escola de um certo tirano. Paulo inaugurou uma das primeiras escolas bíblicas. Mas onde está escrito isso? Escola de Tirano. Aqui, Tirano é o nome de um romano. Não é na língua portuguesa o que nós conhecemos como um ditador. É que isso, no decorrer dos anos, na nossa língua tem um outro significado. Mas Tirano era o nome de um romano que era um sábio da época que tinha uma escola. E Paulo, ele pega e utiliza-se dessa escola para ensinar a palavra do Senhor. Então, a escola de Tirano ela foi fundada na terceira viagem missionária em Éfeso. E a situação falada em capítulo 19, versículo 9 e 10, era o objetivo de uma escola para preparar homens para a obra de evangelização. Aqui, a escola de Tirano mencionado, Tirano era um filósofo da época, um professor da época. Paulo se ajunta a ele na escola dele e utiliza os espaços do dia, que aqui fala que era da quinta à 10ª hora era de Tirano, que seria equivalente às 11 da manhã a 4 horas da tarde. E depois disso, Tirano deixava para Paulo e falava, Paulo, agora a escola é sua. E Paulo utilizava para ensino bíblico. Então, Paulo, além de ter ido evangelizar, além de ser pastor, além de escrever cartas, além de fazer tendas, ele ainda era professor de escola bíblica. Ele preparava, está aqui, os homens para a evangelização. Ele criava discípulos, ensinava discípulos, ir de fazer discípulos, sabe? Ir de pegar o evangelho e fazer discípulos. Ele seguia à risca o evangelho de Cristo. Então,
O mestre Tirano usava sua aula para as aulas de filosofia, que era muito comum na época, e depois à tarde, depois das 4 horas da tarde, a escola era de Paulo, e Paulo usava todo o período, o restante do dia, para ensinar a Bíblia. É interessante que Paulo usou a escola de Tirano por 2 anos. Os historiadores falam. Os primeiros alunos formados por Paulo foi evangelizar as igrejas de Colosso, de Hierápolis, Laodiceia, fundada por Epáfras. Ele também colheu os frutos desses ensinos nos discípulos de Paulo, que estudaram na escola de Tirano. Paulo acreditava-se também que Paulo, aproveitando a estadia em Efésios, escreveu a primeira epístola de Corinto e Gálatas, utilizando todos os recursos dessa escola, e Filipenses. Só que, olha o resultado disso. Quando você cria uma igreja voltada para o ensino da palavra cristocêntrica, e eu gosto muito de usar essa palavra, cristocêntrica, então o foco é Cristo, não é o homem, não é eu, não é minhas necessidades, não é o meu eucentrismo ou antropocentrismo, é cristocêntrica. O que Cristo quer em nossas vidas. Ela crescia. Então, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, ao ponto de que até os lenços e aventais que ele usava curava os enfermos e expulsava demônio. Não é essas coisas que a gente está vendo na TV, não, que isso é bizarrice. Lá era real. E Paulo não estava nem aí com isso, fazia parte do ministério dele, não era para ele crescer o nome de Paulo, era para crescer o nome de Cristo. O objetivo dele era levar o evangelho ao mundo inteiro. E por isso, grandes líderes saíram da igreja. Apolo foi ministrado ali, ele foi instruído ali por Priscila e Áquila, que também eram grandes professores. Timóteo foi um grande pastor, que também foi educado por Paulo. Lucas também acompanhou, escreveu o livro de Atos, acompanhava Paulo. Marcos, em outra passagem, fala que Marcos também. O historiador Irineu, um bispo grego, ele até fala que o primeiro apóstolo que liderou a igreja, Irineu, ele também foi formado nessa escola. Então, Timóteo também foi designado. Então, foi uma escola bíblica que formava líderes, formava pessoas fundamentadas na palavra, e essas pessoas, quando saíram de Efésios e foram em outras regiões, abriram igrejas. Então, houve um crescimento, quando fala poderosamente, é porque ela estava centrado na palavra de Deus, cristocêntrica. O objetivo era único. Então, a escola de Paulo, utilizando o espaço de Tirano, era a primeira escola bíblica. Hoje, as igrejas não dão tanta atenção para a escola bíblica, estão mais preocupadas em fazer outros tipos de culto, ou estão outros tipos de recursos, outros tipos de informações, e esquece da escola bíblica. A escola bíblica, ela é a raiz do cristão, ela é onde você planta um novo cristão e ele começa a fazer raiz para chegar à profundeza das águas. Quanto mais a raiz for sólida, mais ela tem estrutura para continuar a caminhada. Porque situações como a que nós estamos passando agora vai acontecer, isso é cíclico. Já teve diversas pestes no mundo, já teve diversas guerras no mundo, já teve diversas vacas gordas e vacas magras. Isso sempre aconteceu. A questão é que nós temos que estar enraizado em Cristo para que, quando isso acontecer, a igreja esteja de pé e continue fazendo a obra dela, que é pregar o evangelho. E Paulo, além de fazer isso, ele ensinava e formava discípulos na verdadeira palavra. Então, Paulo, em sua carta a Efésios, na sua saudação, ele dirige aos santos fiéis em Cristo, no capítulo 1, versículo 1. E ele fala que nós somos separados e consagrados. E ele entra esse texto diretamente com o que Pedro também está ensinando lá na carta de Pedro. Nós somos consagrados e somos propriedades exclusivas de Deus. Pedro também fala isso em 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Olha a nossa missão, ide pregar o evangelho, as virtudes. As pessoas estão hoje distorcendo a palavra. Quer trazer só coisas, vinde a mim, é como se fosse um fast food, dá. Não, o verdadeiro evangelho é, eu não sou nada, eu era digno de morte.
mas pela graça eu fui salvo. E Paulo, em carta de Efésios, traz isso. Vocês são salvos pela graça. Vocês salvam pela graça. Vocês são fundamentados, edificados em cima do sangue de Cristo. Então, Paulo cumprimenta a igreja na carta de Efésios com graça e paz, no versículo 2, e peça o favor imerecidos, né? Aqui, Efésios capítulo 1. Então, aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, ele lembra que nós fomos escolhidos, que nós temos recebemos uma graça, um favor imerecido de Deus. Então a epístola é considerada uma carta circular. Ela era passada em todas as igrejas da Ásia, a partir da cidade de Efésio, porque era uma forma que na época de Paulo mandar os seus ensinos, mesmo numa prisão domiciliar, às demais igrejas. Não tinha internet, os correios não era muita coisa, então ele mandava cartas. Né? Até tinha um sistema de correio, porque mandava as cartas. E dentro de um polo político, um centro comercial, político e religioso da época, Efésios era um polo, ele mandava tudo isso. O propósito dessa carta, ela não aborda nenhum problema específico, como as outras de Paulo, como Coríntios, que trata de alguns problemas bem específicos, mas ele fala de um modo geral de toda a situação da vida cristã. Então, ele sinaliza soluções para certas questões que nós vamos estudar nas próximas aulas. As religiões, ele orienta os novos cristãos que tinham vindo de uma religião de magia, e ele fala que agora eles são santos em Éfeso, e a Paulo mostra até que, olha, vocês não precisam mais fazer magias, você não precisa mais adorar imagens, porque existe um Cristo está no controle de tudo no universo. Então, por exemplo, em Efésios 1, 20 ao 22, ele fala assim, que manifestou o Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus, mostrando todo o poder de Deus que está lá no céu, e acima de todo o principado. Então aqui ele mostra o seguinte, olha, ele está acima de tudo isso, todo o poder, toda a potestades são governantes, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então ele mostra, fala assim, olha, vocês não precisam mais ter essas partes, porque o que vocês estão seguindo, que é Cristo Jesus, ele está acima de tudo isso. E ele sujeitou todas as coisas abaixo dos pés dele, e ele se instituiu como cabeça da igreja, e vocês agora são o corpo dele. E temos que cumprir as vontades dele como um corpo é dirigido pela cabeça. Então, Paulo fala sobre isso na Efésios. E ele também se destaca, na carta de Efésios, a preocupação entre judeus e gentios. E ele fala do plano universal. Então, imagina uma cidade onde tem várias culturas, várias pessoas, existem as brigas raciais, a xenofobia, existem ainda cristãos, hebreus, cristãos, gentios, pessoas que puxavam a sardinha para o lado da parte das leis, e outro que não conhecia a lei porque era gentil, e teve essa confusão lá. E Paulo ensina, falou, não, ele ensina uma coisa muito útil, que tem muita gente que até hoje não entendeu. Ele fala assim, lembrai-vos vós outros naquele tempo eram gentis na carne, e chamados também na incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão pela mão do homem. Vocês eram rejeitados, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio de nós. Paulo ensina que o cristão não tem parede, não tem separação.
Não tem inimizade. Nós somos todos, somos a mesma raça, mesmo credo em Cristo, mesma fé, nós somos um só povo. Podemos ter cores diferentes dos nossos corpos, falarmos línguas diferentes, podemos ter costumes diferentes, mas nós somos o mesmo povo. E Paulo mostra isso, vocês são o mesmo povo. Então essa inimizade entre os povos não tem mais no cristianismo, não tem mais com Cristo, porque vocês são um só corpo. E ele traz essa unificação nas suas cartas do plano universal da redenção. A salvação é para todos, não é só para o povo de Israel. A salvação é para todos. Qualquer um que confessar que Cristo Senhor Jesus é o seu Salvador e morreu na cruz para te salvar, será salvo. João 3,16, porque amou o mundo inteiro e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos. Então, é inadmissível uma pessoa que se diz cristão e seja racista, que seja xenófobo, que seja preconceituoso com uma pessoa de outra região só porque ela nasceu na Bahia, ou nasceu no Nordeste, no Sul, no Norte, porque veio da China, não importa, que seja verde, amarela, roxa. Isso não existe no cristianismo. Nós somos um só povo, uma só raça, uma só fé. Então, Paulo nos ensina isso. As premissas que o autor ele coloca que dentro disso nós entendemos que nós somos um só corpo, nós cada um temos uma função. E cada uma dessas funções nós temos que atender às necessidades da igreja. Pessoas que cuidam do evangelho. É igual, eu vou fazer uma analogia aqui, é igual a... Nós somos soldados, né? E Efésios deixa bem claro isso. Então, você tem três tipos de soldado. Você tem os soldados de ataque, você tem os soldados de defesa e você tem os soldados de logística. Soldados de ataque, eles são que dão a cara a tapa e vai lá tomar tiro, ou vai lá na frente para furar as defesas do inimigo. Você tem os soldados de defesa que fazem toda a proteção contra que o país não seja invadido, que você não perca terreno. E você tem os soldados que estão entre os dois pontos, que são os soldados de logísticas, que levam mantimentos, que levam suporte, que levam estrutura. A igreja não é diferente. Nós temos pessoas que estão evangelizando, independente da gente querer ou não. Sempre tem um evangelizando, porque ele entendeu que o papel dele na igreja é ir de pregar o evangelho. Então você tem um soldado de frente que está indo nos lugares onde eu e você talvez não vamos, lá na Cracolândia, ou em lugares remotos, ou em lugares prostíbulos, casas de bar, lugares assim que aquela pessoa foi dedicada, Deus capacitou a fazer missões onde a gente não consegue fazer aquelas missões. E tem outros que estão na parte de trás só defendendo contra as heresias, contra os falsos profetas, contra as falsas pregações, defendendo a hermenêutica, defendendo a exegese, defendendo a apologética, defendendo toda o povo de Deus através do ensino, através da estrutura, através mostrando através da Bíblia que a palavra diz isso e o que está sendo pregado está dizendo aquilo, que aquelas pessoas são pessoas com lobos da pele de cordeiro, que fogem diretamente, como diz em Pedro. Então você tem as pessoas que estão à parte de trás, fazendo as defesas. Mas existem pessoas que estão no meio, entre essas duas, que estão fazendo suporte. São as que oram. São as que estão, por exemplo, hoje foi declarado o jejum. Nosso presidente, instituído por Deus, toda autoridade é instituída por Deus, está em Romanos, e todo cristão que lê a Bíblia sabe disso. Eu só vi um presidente instituir um jejum nacional lá no livro de da boca da baleia, fugiu, Jonas, lá em Jonas. E nós estamos numa situação que eu estou até espantado, um jejum nacional, um presidente mencionar isso. Mas, independente dele mencionar isso, existe uma igreja que ora, uma igreja que não tem placa, que está orando todos os dias para que esse vírus caia por terra, que Deus sare nossa terra, que Deus perdoe nossos pecados. Então, todos os dias tem alguém que está orando.
São os irmãos da logística, são os irmãos que estão nos estruturando, irmãos que levam a cesta básica, irmãos que continuam contribuindo com o seu quilo para poder não deixar pessoas que estão levando comida, vejo algumas pessoas que eu conheço ainda levando comida, se expondo ao risco, mas levando comida aos mais carentes. Então, a igreja é um grande corpo e tem diversas frentes. Basicamente essas três que eu falei, mas tem mais. Então, Paulo mostra que o cristão ele tem trabalho, ele tem o que fazer. Ele tem uma perspectiva, porque ele é o corpo. Então, a temática é que Cristo é a cabeça da igreja. Ele que direciona o que é para ser feito. É ele que nos direciona e nos ensina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E a igreja, o corpo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, Efésios 1, 22. Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é a cabeça da igreja não é o Papa, não é o pastor setorial, não é o pastor presidente. Não, o que a cabeça da igreja, quem controla a nossa igreja, é Jesus Cristo. E nós, o corpo, daquele que cumpre tudo. Olha que a palavra, daquele que cumpre tudo em todos. Então, nós somos o corpo da igreja e Cristo é a cabeça. No capítulo 4, versículo 15, fala novamente, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E no 12 fala o seguinte, aperfeiçoamos os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Novamente a palavra edificação, para que você seja construído em cima de Cristo. 5, versículo 23. Aí ele coloca aqui, que a gente vai falar em outras lições, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, aí o 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Obrigado, Fábio, colocou aí. Então, Jonas, por exemplo, lá no tempo, o rei de Nínive decretou jejum. Está aqui no chat. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós seguimos. Você já imaginou a cabeça falar querer ir para um lado e o corpo ir para o outro? Que bagunça que é. Você tentar passar uma porta, a cabeça passa a porta e o corpo não passa não. Aí fica lá. Você trava. Então a igreja tem que estar obedecendo às vontades de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Está tudo escrito. Não existe revelação maior do que a palavra. Não existe profecia maior do que a palavra. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é a vontade de Cristo em sua vida? Lê a Bíblia. Porque um cristão que não lê a Bíblia, ele está desconectado do corpo. Ele está desconectado no corpo. É como se fosse aquele sexto dedo que nasce, que não tem serventia nenhuma. E geralmente a gente arranca. Ele está desconectado. Ele só está ali, está grudado. Ou aquela pereba que nasce, aquelas bolinhas, aqueles que só servem para ser arrancado. Então, o cristão ele deve ler a Bíblia todos os dias. Bíblia é igual tomar banho. Se você não toma, você está sujo. Hoje em dia, até é igual lavar a mão. Tem que usar a Bíblia. O mundo nos suja aos poucos. Então, todo dia temos que ler a Bíblia. Pegue o hábito de ler a Bíblia. Então, podemos classificar que a mensagem do livro de Efésios pega Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. E ele abre esses seguintes temas. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Efésios 1, 3, 5. 1. Ele fala aqui, ó. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais e lugares celestiais em Cristo, quando também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele fala da consumação do plano de Deus, falado lá no Éden, que nascerá um, pisará na cabeça, e fala que através de Jesus Cristo, através do seu beneplácito, através da sua vontade, chegamos a Deus.
A atuação do Espírito Santo como um penhor de experiência, versículo 1, no 13 e 14, fala o seguinte: em que também vós estáis, depois de ouvides a palavra de verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Olha que interessante. Primeiro você ouviu a palavra. Depois, uma palavra de salvação que te penetrou. E aí você creu. Depois que você creu, você foi selado. Então, esse é o processo da salvação. Primeiro você ouve. Aí a palavra te atravessa, ela te incomoda. Ela faz você entender. Por isso que as pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque ela é um espelho. Quando você lê a Bíblia, você vê que você não vale nada. Que eu não estou valendo nada. Que nós somos dignos do inferno. Que quanto mais a gente lê a Bíblia, fala assim: eu sou merecedor do inferno, porque eu sou ruim. E a palavra te confronta com isso. Na psicanálise você tem o id, o ego e o superego. O id, que é aqueles desejos ocultos, a palavra ela vai lá. Ela pega lá naquele desejo oculto, lá na raiz. E ela te incomoda de tal forma. E esse incômodo, ele faz você mudar. Se crido de verdade, você muda. E depois disso, que você creu, o Espírito Santo te sela. Fala, agora é meu, você é meu, e eu vou te lavar de dentro para fora, eu vou te ajudar a se limpar. Onde está em Tito, que ele te lava de dentro para fora. Então, Efésios fala sobre isso, do penhor da experiência da salvação e do selo do Espírito Santo, a atuação do próprio Espírito Santo. A reconciliação dos povos por causa da cruz, falamos lá no capítulo 2, versículo 16, que pela cruz nós somos um só corpo. Não existe divisão de corpos, não existe racista no cristianismo. Não existe xenófobo no cristianismo, não existe pessoa preconceituosa. Todas, por pior que seja o pecado, é igual o pai do filho pródigo, está lá com braços abertos, aguardando a pessoa, porque é uma alma. Todos são dignos de salvação, todo aquele que crê será salvo. Todos serão salvos. Nós não fomos separados para ser juízes, nós somos separados para sermos evangelistas e de pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. E o evangelho nos ensina isso, nos ensina paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Como eu falei na última aula, a pessoa que não deixa uma pessoa receber uma pessoa vai até a igreja, está ouvindo a palavra, e a outra coloca para fora porque ela não está de acordo com o padrão da tua igreja, você está brigando diretamente com o Espírito Santo, porque alguém foi lá e evangelizou aquela pessoa, o Espírito Santo, através da palavra, a convenceu, ela foi buscar um complemento da palavra para poder aceitar Cristo, aí a igreja não a aceita, bota lá para fora, e tudo isso é perdido. Não, um verdadeiro cristão, ele ama o próximo. E ele entende a plenitude da palavra chamada amar ao próximo. Quem não entendeu isso, volta, aceita Cristo de novo, porque está fazendo tudo errado. E ele entende que todos têm acesso ao Pai no mesmo Espírito. Não é a placa de igreja que nos salva. Não é os pastores que nos salvam. Não é instituições que nos salvam. Quem nos salva é Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo que mora dentro do nosso templo. Nós estamos impedidos do lugar de culto, mas o templo somos nós. E Paulo, em outra carta, fala isso. E ele também fala da vontade do mistério de Deus que o Espírito Santo nos revela. É a revelação da vontade dele. No capítulo 3, versículo 5, fala: nós éramos, noutros séculos, não manifestados com o Filho dos homens, como agora tem sido revelado o Espírito Santo aos apóstolos e profetas. O Espírito Santo nos dá, quando está dentro de nós, coisas que os outros não conseguem entender. Nós enxergamos coisas que os outros não enxergam. Nós conseguimos ver movimentos que está acontecendo no mundo e as pessoas não enxergam, que é a volta de Cristo. Coisas acontecendo que o Espírito Santo já está nos revelando, fala assim, se prepare, igreja, ore, igreja, volte-se, se manifeste, leia a palavra, fundamenta,
em cima da pedra que é Cristo. O Espírito Santo, a diversas pregações, diversas pessoas foram levantadas para falar que aconteceria grandes perseguições, que aconteceria limitações de culto. Isso não é novidade nenhuma que está acontecendo hoje para quem já estava atento no ouvido do Espírito Santo, porque ele levantou apóstolos e profetas para nos ensinar. Então, quem está em Cristo já está conectado. Eu brinco que até assim, é o mesmo Wi-Fi, é a mesma rede. Se você está conectado a Cristo, você está na mesma rede do céu. E você está enxergando mais que os outros. Então, porque ele nos revela tudo o que vai acontecer. E está revelando os próximos passos. Só não vê quem não quer. Um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 3, fala assim: procurando guardar a unidade em Cristo pelo vínculo da paz. Uma igreja tem que ter paz, porque ela tem o Espírito Santo. Um cristão sem paz, ela não tem o Espírito Santo. Porque um dos fundamentos básicos do Espírito Santo é a paz. Porque nós somos um só corpo, um só Espírito, chamado uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma unificação. Nós não é tempo da gente ficar brigando por causa de placa de igreja. É tempo da gente se unir, de ajudar, ajoelhar, orar pela nossa nação. Versículo 30. E não entristeçar o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. Capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito é em toda bondade e justiça e verdade. Quem tem o Espírito Santo, e Paulo nos ensina isso, tem frutos do Espírito. E frutos do Espírito não remete a Gálatas 5 e 22. Gálatas 5 e 22, a gente relata mais isso. Olha, o verdadeiro cristão você conhece pelos frutos. O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque eles entenderam que Cristo crucificou na carne as nossas paixões e concupiscências. Então nós fomos crucificados em Cristo. O velho homem morreu. E agora a gente tem frutos do Espírito. Meus queridos, se o seu fruto do Espírito está murchinho, rega essa árvore com o Santo Espírito, para que possa produzir frutos. Porque um cristão que não faz esses frutos, ele faz outros frutos. Pela frutos se conhecerei a árvore. Então, os verdadeiros frutos do Espírito é amor, gozo e paz. O resto é carne. Então, Paulo nos ensina isso. E também sobre os nossos relacionamentos conjugais, o papel do homem e da mulher, que a gente vai tratar em outras aulas. Então, a Epístola de Efésios, e recomendo a leitura para vocês, são, como eu falei, 6 capítulos, não vai tomar tanto tempo, dá para ler num dia se quiser. Paulo medita em cima da palavra da carta de Efésios, onde ele fala sobre doutrina. Doutrina, isso é doutrina. Não é o que se ensina em muitos lugares. Doutrina é aquilo que te leva para a salvação. Doutrina é aquilo que te ensina a ser um bom cristão, a ter os frutos do Espírito, te ensina a ser um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo, embaixador de Cristo. Te ensina a fé em Jesus Cristo e a prática. Efésios é um manual prático, ponha em prática. E mostra tudo isso. Então, Efésios fala sobre o ministério do Espírito Santo, e ele é bem caracterizado no livro de Efésios, onde mostra o papel do Espírito em relação à igreja, e tem até um comentarista que fala que existem raros aspectos da vida cristã que o Espírito Santo não assume como papel principal. Quer dizer o seguinte, sempre o Espírito Santo está na vida cristã como papel principal. Sempre. É muito raro ele não estar. No entanto que no livro de Efésios, Paulo fala no versículo 1, versículo 3, que o Espírito dá promessa. Tinha sido prometido lá, encherei meu povo com o Espírito, em Joel, e Deus revela a promessa, ele cumpre a promessa, trazendo o Espírito Santo para a gente. Quando o João Batista pregava, ele fala assim, e descerá um que batizará com fogo. O Espírito Santo veio e nos batiza com fogo. Ele também é aquele que tinha sido prometido
Pai prometeu que nos daria o Espírito e veio. Paulo menciona no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, que ela é a nossa herança. O Espírito Santo faz parte da nossa herança. Só aqueles que crê em Cristo têm o Espírito Santo. Ele é a nossa herança. Ele já é um pedaço da nossa herança lá no céu. Ele nos dá sabedoria e revelação. No versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Ele habita no crente. Nós somos ensinados lá em Coríntios que nós somos o templo e ele habita em nós. O Espírito Santo não desce. Deixar isso bem claro, muitos hinos cantam isso, não é desce, ele já está em quem crê nele. Ele habita e capacita o crente, ele está dentro, ele nos faz a ter intimidade com o Pai. Nós só conseguimos conversar com o Pai por causa do Espírito Santo, que traduz as nossas ofensas num cheiro agradável a Deus. Aquele que habita na igreja, quem é a igreja, tem o Espírito Santo. Revelador dos mistérios de Cristo, capítulo 3, e a pessoa que fortalece. Se você não tem o Espírito Santo, você que me ouve, você não tem a resistência para aguentar os dias maus. Aí, o que vem na falta do Espírito Santo? Medo, desesperos, pensamentos suicidas, depressão, porque falta algo ali dentro que te fortalece, que mesmo na tristeza, mesmo com aquela que tudo possa te deprimir, que possa te fazer triste, como algumas pessoas na Bíblia ficaram tristes, mas o Espírito Santo fala assim: levanta, come, anda, como foi falado para Elias: Elias, por que você está na caverna? O Espírito Santo foi lá e falou assim: Elias, sai da caverna, vem comer, come a palavra, bebe a água do Espírito e siga em frente, anda, isso vai passar. O que nós estamos vivendo vai passar. E se não passar nessa vida, nós será melhor ainda, porque Paulo nos ensina em Romanos que viver é para Cristo e o morrer é lucro. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, ele pode até estar com medo inicial, mas o Espírito Santo fala assim: calma, existe coisa melhor. Você vai passar por isso. E se morrer ainda, vai ter coisa melhor depois disso. Então, o Espírito Santo nos revela e nos fortalece o nosso íntimo. Então, a abordagem da carta gira em torno das temáticas de Jesus Cristo, a cabeça, a igreja e seu corpo. E eu concluo a aula de hoje, peço desculpa até pelo tempo, eu acabei exagerando um pouquinho no tempo, mas ele é um resumo, a epístola é um resumo da salvação e as aplicações na vida cristã. Então, são exortações para nós termos uma vida de santidade. E depois que a gente entender tudo isso, depois que você entender do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ter uma maturidade cristã, onde a gente vai deixar de ser meninos, crianças, não criança no sentido de inocência, mas criança no sentido de infantil. E Paulo fala assim: agora que você entendeu tudo isso, vamos falar sobre uma guerra espiritual, sobre os equipamentos para a guerra, que é o capítulo 6. Nós falaremos isso mais para frente. Então, leia a carta dos Efésios, conclua a aula de hoje, põe em prática, não só leia, mas põe em prática. E qualquer pergunta que vocês tiverem, pode postar aí no chat. Dentro do temática da lição, nós vamos respondendo. Tem outros professores que não estão dando essa aula, porque eles estão, como eu falei, em outras frentes de batalha. Nós temos nosso irmão Kleber, que é nosso irmão enfermeiro, que está lá cuidando dos nossos irmãos no Hospital do Cachoeirinha. Nós temos o nosso irmão Fábio, que também é policial e está na frente de batalha, fazendo a segurança. Nós temos nossa irmã Sandra, que também é enfermeira. Então, assim, como falei, na igreja cada um tem uma missão. Nós temos demais pessoas da escola dominical, nosso irmão Vinícius, que também na parte da Forças Armadas, sua esposa também está na frente. Então, eles não estão aqui dando aula nesse momento, mas estão em outras frentes de batalha. Orem por eles, agradeço por os irmãos, e para encerrar, fazer só uma oração bem rápida, em agradecimento. Ora comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, te agradeço por essa aula, te agradeço por ter falado conosco fortemente. Senhor, que essa palavra, dentro das minhas limitações, Senhor, possa chegar no coração dessas pessoas, que através do Espírito Santo, almas possam ser tocadas, vidas possam ser refeitas, e o Senhor possa fortalecer o coração delas nesse momento de dificuldade. Porque o Senhor habita, Senhor, na igreja, o Senhor habita dentro de cada templo, Senhor,
Porque a igreja só foi fechado o local de culto, mas nós multiplicamos em diversos locais de cultos, Pai, porque cada casa, Senhor, do seu servo é uma igreja. Cada templo, Senhor, está aberto. Visita cada templo, Senhor, visita cada casa. Em qualquer lugar que essa mensagem vá, visita as pessoas que estão ouvindo, para que essa mensagem possa ser transformadora em suas vidas. Te agradecemos por tudo. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, te agradeço pela oportunidade. Qualquer pergunta, mandem pelo chat que nós